Gravação iniciada, presidente. Gravação iniciada também, presidente. Iniciei. Ok, colegas, também iniciei minha gravação. Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento do período da manhã, do dia 4 de setembro de 2020, da segunda turma ordinária da quarta Câmara da segunda sessão do CARF. Participarão dessa sessão de julgamento os conselheiros Luiz Henrique Dias Lima, Gregório Heckmann Júnior, Márcio Augusto Sequef Salem, Renata Torati Cassini, Rafael Mazer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Dene Medeiros da Silveira. Nós, antes de iniciar o julgamento dos itens da pauta da manhã, nós vamos só finalizar o item 251 da pauta do dia de ontem, do dia 3 de setembro, do período da tarde, que saiu com vista de mesa, né? Esse item 251, ele chegou a ser julgado pela turma e só não foi proferida a decisão, né? É um item do conselheiro Márcio, de relatoria do conselheiro Márcio, e o contribuinte é Ricardo Kretschmann. Ricardo Kretschmann. Em relação, então, ao item 251, tá, que era um caso que tratou de depósito bancário de origem não comprovada, o conselheiro Márcio fez uma conclusão, assim, não é uma conclusão única, são vários tópicos, né, o que a unidade de origem vai precisar fazer para dar esse provimento parcial. Então, como ficou difícil de condensar essa decisão do Márcio no dispositivo da decisão, então eu registrei o seguinte texto aqui para o dispositivo do item 251. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário nos termos do voto do relator. Tá? Então, ficou assim: provimento parcial nos termos do voto do relator. E aí, Márcio, na sua conclusão, seria mais ou menos aquilo que você apresentou para a turma, né, ontem, né, quiser até ajustar alguma coisa, mas é aquilo lá, tá? Aí a unidade de origem, quando for executar essa decisão, é só ir até o seu voto e ver como que precisa ser ajustado o lançamento. Ok, colegas, todos de acordo com esse dispositivo? Todos de acordo, né? Ninguém diverge, né? Então tá. Então, com relação ao item 251 da pauta, então, Patrícia, esse 251, ele teve o julgamento iniciado ontem, tá? No dia 3, e concluído no dia 2, no dia 4, tá? E aqui no acórdão eu vou colocar isso, Márcio. E no seu acórdão você coloca a data de hoje daí, tá? Ok, presidente. Lembrando que o patrono do item 307 está aguardando na sala de espera. Perfeito. Tá. Então, em relação ao item 307, colegas, há um pedido de sustentação oral por videoconferência. E como nós temos feito sempre, nós vamos dar preferência, então, a esse item, vamos fazê-lo agora, para já poder liberar o patrono, né? E depois desse item, a gente dá sequência aos itens da pauta, tá? Então, deixa eu compartilhar com vocês. Tá, já está lá o item 307.
é da Mari Weikart. O voto, ele até não é muito longo, eu vou pular as partes assim que não preciso ler, e eu vou fazer um resumo bem resumido no relatório. Então tá. Patrícia, pode então chamar o patrono para a nossa sala para ele acompanhar e fazer a sustentação oral. Ok, presidente, farei a convocação. Item 307 da pauta, Dr. Antônio Bonifácio. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 307 da pauta, Dr. Antônio Bonifácio. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrono convocado. Ok. Bom dia, senhor. É doutor Antônio Bonifácio, isso? Sim. Bom dia, doutor. Nós vamos fazer agora o julgamento do item 307 da pauta, da contribuinte Mary Weikart, imagino que seja assim que pronuncia. Esse item é um item de minha relatoria. É um processo que já está sendo discutido na nossa turma já desde 2019, né? Ele teve um início de julgamento, ele foi baixado em diligência, ele retornou para nós já, e aí nós vamos fazer o julgamento desse item agora. Eu vou fazer um resumo, a turma já conhece bem esse processo aqui, porque ele já foi tratado algumas vezes aqui pela turma, e eu vou fazer um resumo apenas do relatório, aí lhe passo a palavra para sustentação oral, e daí já entro no meu voto. Pois não. Tá, eu vou fazer um resumo do relatório de memória, tá, doutor? Me corrija se eu falhar alguma coisa aí. Nesse processo aqui, trata-se de lançamento por omissão de rendimentos caracterizado por depósito bancário de origem não comprovada. A contribuinte, ela era proprietária de uma relojoalheria, né, uma relojoalheria, e o filho dela também, né, e ela, segundo a recorrente, muitos dos depósitos que a fiscalização identificou na conta dela, e que pediu que ela comprovasse a origem, e num primeiro momento ela não comprovou, e aqueles depósitos foram considerados como rendimento dela, omitido. Alegou a contribuinte que muitos daqueles depósitos eram, na verdade, movimentações das pessoas jurídicas que apenas transitaram nas contas da contribuinte, né? Esse seria essa a principal alegação da contribuinte. Aí, quando nós apreciamos esse processo, acho que foi já no ano de 2019, a turma converteu, inclusive não foi um voto meu, acho que foi do seu Gregório, né, se eu não me engano, né? O Gregório propôs uma conversão de julgamento de diligência para que a unidade de origem verificasse, verificasse se alguns ou todos, ou uma parte daqueles depósitos, porque no processo realmente consta, foram anexados ao processo muitos documentos, né? E para que a unidade de origem, então, verificasse se aqueles depósitos realmente são das pessoas jurídicas, ou se transitaram apenas pelas contas, a conta da contribuinte. E foi feito isso, foi baixado o processo de diligência, e a unidade de origem fez uma informação fiscal, né, reconheceu, inclusive, a unidade de origem reconheceu, inclusive, que parte realmente desses
desses valores depositados na conta da contribuinte eram valores das pessoas jurídicas, e ela até fez uma tabela mostrando certinho quais são esses valores, e o processo retornou para nós para dar sequência ao julgamento. Tá? Quando ela apresentou o recurso, ela fez várias alegações, alegou nulidade do auto de infração, a nulidade da decisão recorrida. Eu acho que eu não vou entrar aqui em item a item das alegações recursais, porque eu acho que até o senhor vai falar, e aí eu já entro no meu voto, tá bom, doutor? Seria basicamente esse o relatório. Então, doutor, eu lhe dou a palavra, 15 minutos, então, para a sustentação oral. Pois não. Presidente, o seu relato está perfeito, não tem reparos aí a fazer. Bom, ilustríssimos conselheiros, bom dia. É uma honra, mais uma vez, estar à presença dos senhores aqui e poder contribuir para o esclarecimento de alguns pontos importantes aí desse julgamento, né? Bom, o primeiro ponto, assim, de destaque que é necessário fazer é que toda a argumentação da contribuinte, inclusive já desde a fase fiscalizatória, é no sentido de que as contas bancárias da dona Mary eram utilizadas em prol da empresa dela e da empresa do filho dela. Eram empresas com muitas dificuldades, uma delas já encerrada, né, com saldos sempre negativos em conta, descontando cheques de funcionários. Eles pediam cheques de funcionários, até de parentes de funcionários. Os funcionários emitiam esses cheques, eles iam em factoring, descontavam esses cheques para suprir as empresas. Cheques do filho dela, cheques dos netos dela, da nora dela, tudo isso assim a gente procurou levar para o processo. Logicamente, fica uma dificuldade de você levar 100% da contabilidade das empresas para fazer essa prova. Então, se procurou sempre fazer a título exemplificativo e sustentar que, em função dessa utilização das contas em prol das empresas, caberia ali a aplicação do artigo 42, parágrafo 5º, da Lei 9.430, que prevê que, quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. Então, essa foi a linha da recorrente desde a fase fiscalizatória, né, sempre remetendo para as empresas. No entanto, a fiscalização, ela sempre se ateve, olha, está aqui os créditos, eu quero que você prove esses créditos, não provando, eu vou presumir que se tratam de rendimentos omitidos, né? Bom, aí resultou naquela determinação de diligência, em função do julgamento do ano passado, por essa turma, né? E aí o nosso destaque aqui da defesa é no sentido da quantidade de documentos levados aos autos, né? Com a defesa, com a impugnação, foram anexados aproximadamente 1.000 documentos, fora outros aproximadamente 600 que já haviam sido entregues na fase de fiscalização, incluindo aí nessas folhas os extratos bancários solicitados pelo auditor, né? Como resultado dessa diligência, nós temos que, dos valores originalmente tomados pela fiscalização como base de cálculo para a tributação, 28% deles tiveram como resultado no relatório de diligência considerados pela autoridade fiscal como efetivamente comprovados ou absolutamente plausíveis quanto a essa interposição a utilização das contas dela em prol das empresas. E quanto aos demais registros, estamos falando dos outros 72%, a autoridade fiscal se manifesta de que foram visitadas todas as folhas do processo, sendo possível que outros créditos, além daqueles relacionados, tenham provindo daquelas empresas, né? Ainda no relatório de diligência, que eu acho que ele é bastante significativo para o deslinde da questão, quando o auditor foi perguntado se é possível afirmar ou concluir que os depósitos identificados pela fiscalização como de origem não comprovada se tratam de recursos, ainda que parcial, das empresas Baia 18 Quilates ou Relojaria Baia, a autoridade fiscal respondeu que sim. Essa resposta foi bem objetiva, ele respondeu que sim, né? Também sustenta no seu relatório
que se mostrou plausível que créditos provenientes da senhora Eliane Moll, que era uma ex-funcionária de 23 anos na empresa, que acabou se tornando sócia minoritária com 1%, né? E também da RFG, que era a factory com quem eles operavam, que a fiscalização não admitia essas transações como sendo em prol das empresas. Então, no relatório de diligência, ele considera como plausível, como de fato estarem provindo das empresas já citadas, né? Então, diante dessas colocações no relatório de diligência, a parte que ainda ficou a dúvida, a defesa invoca que a aplicação do artigo 112, incisos 2 e 3 do CPN, no sentido de que a lei tributária interpreta-se de maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto à natureza ou as circunstâncias materiais do fato ou a natureza e extensão de seus efeitos. O que nós sustentamos é que a recorrente não poderia se impor a ela a obrigação de trazer aos autos a totalidade da documentação de sua empresa e da empresa de seu filho para provar que socorria essas empresas. Foram levados a título de exemplo, resultando nesses 28%, né? Bom, essa é uma das linhas da defesa. Agora vamos para a segunda linha. Essa linha, ela tem essa relevância, mas ainda que Vossas Senhorias entendesse que essas provas não seriam suficientes, né, a título exemplificativo que foram levados aos autos, quanto a essa utilização das contas para socorro às empresas, ficou claro ao final do processo que a recorrente, em nome individual, explorava habitual e profissionalmente atividade econômica de natureza comercial, com o fim especulativo de lucro, atraindo, portanto, a aplicação do disposto no artigo 150, parágrafo 1º, inciso 2, do Decreto 3.000, Regulamento do Imposto de Renda vigente à época, né? Nesse sentido, tem uma decisão do Conselho de Contribuintes dizendo que é nulo o lançamento feito na pessoa física da contribuinte quando esta, para fins tributários, é equiparada à pessoa jurídica. E é a própria decisão recorrida, a decisão lá da DRF, diz que as folhas 17 e 72, a recorrente traz fortes evidências de que havia uma confusão das contas bancárias, né? O que ocorre? 8 cheques por dia, em média, eram emitidos, 2 depósitos diários, né? Então, eram pagas contas de fornecedores, recebidos cheques de clientes. Há notícias nos autos de que funcionários das lojas emitiam cheques da recorrente, inclusive comprovado, tem lá cópias de cheques emitidas pelos funcionários, né? A recorrente chegou ao ponto de constantemente socorrer de cheques de funcionários e parentes, conforme já citado. O valor médio de cada depósito foram 347 depósitos, R$ 3.056 cada depósito, né? Apenas 10 depósitos suplantaram o valor de R$ 10.000, né? Os saldos nas contas sempre negativos. Então, não é plausível sustentar que essa movimentação se deu no interesse da pessoa física, de uma senhora idosa, comerciante, desde que herdou do seu pai a citada loja, né? Então, é por estas razões que se requer a nulidade do auto de infração. Mas, por fim, e focando aqui apenas nas questões centrais, é necessário uma rápida menção à questão das multas. A fiscalização aplicou a multa de 150% e fundamentou essa multa no artigo 44, inciso 2, da Lei 9.430. O artigo 44, inciso 2, diz que nos casos de lançamento de ofício serão aplicadas as seguintes multas. Inciso 2, 50% exigida isoladamente sobre o valor do pagamento mensal que deixar de ser efetuado, na letra A, e na letra B também. Ou seja, não guarda nenhuma relação com os fatos, esse inciso 2, que aplica a multa de 50%. Os fatos relatados na fiscalização não se encaixam aqui nesse formato do inciso 2 do artigo 44, né? Até porque ele aplicou 150% e o inciso prevê a multa de 50%. Então, por esta razão também é que se requer que essa turma reconheça a nulidade do auto de infração. É o que se espera. Muito obrigado, senhores. Fico à disposição para esclarecimentos.
Ok, então, colegas, obrigado pela apresentação, doutor. Vamos lá, então. O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos da admissibilidade, assim dele tomo conhecimento, assim dele conheço. Da alegação de nulidade por erro na identificação do sujeito passivo. Eu vou procurar fazer uma leitura rápida, assim, mas sem prejuízo a nenhuma das partes, tá? Procurar ser célere na leitura aqui, porque é um voto não muito curto, e vou procurar evitar de fazer leitura de texto de transcrição de legislação também para evitar. Segundo a recorrente, o auto de infração é nulo por erro na identificação do sujeito passivo, pois o caso em tela trata de pessoa física por desempenho de atividade comercial e dessa forma deveria ter sido aplicado o disposto no artigo 150, parágrafo 1º, inciso 2 do decreto 3.000, de 99. Nesse particular, aduz a recorrente que os valores objeto da autuação não seriam seus, mas sim das pessoas jurídicas, Bayer 18 quilates limitada e Relojoalheria Bayer limitada. A recorrente também alega nulidade da decisão recorrida, pois, no entendimento da defesa, o julgado quo não teria aplicado tal erro na identificação do sujeito passivo, ventilado na impugnação. E ainda, no bojo dessa alegação de nulidade, a recorrente também alega ser nulo o auto de infração por inobservância ao artigo 42, parágrafo 5º da Lei 9430 de 96. Pois bem, em que pese da defesa, não merece guarida a alegação apresentada tanto em relação ao auto de infração quanto em relação à decisão recorrida. Conforme se infere do recurso, a recorrente entende que deveria ter sido equiparada a pessoa jurídica para fins tributários, nos termos do artigo 150, parágrafo 1º, inciso 2 do decreto 3.099, que assim dispunha em sua redação vigente ao tempo dos fatos. Aí eu transcrevo ali o artigo 150, parágrafo 1º, inciso 2º. Todavia, apesar dos documentos apresentados, o quadro fático direciona o lançamento à pessoa da recorrente, conforme se observa no seguinte excerto do voto condutor da decisão recorrida. Diz assim o julgado quo. No tocante ao argumento de que as movimentações bancárias estão ligadas às atividades da pessoa jurídica, da qual é sócio, o artigo 42 da Lei 9.430 de 96 estabelece que o sujeito passivo da tributação da omissão por depósito bancário de origem não comprovada é o titular da conta corrente, pessoa física ou jurídica. Em análise aos autos, verifica-se que as contas correntes cujos depósitos bancários não tiveram sua origem comprovada não são de titularidade da pessoa, são de titularidade da pessoa física e não da empresa da qual é sócio. Não há dúvida, portanto, que sendo o sujeito passivo titular de contas bancárias, a ele compete comprovar a origem dos depósitos nas respectivas contas correntes e, não havendo comprovação, tais valores são considerados rendimentos omitidos nos termos do artigo 849 do Regulamento do Imposto de Renda de 99. Alega simplesmente que os recursos movimentados em suas contas bancárias pertenciam à empresa das quais é sócio não. Alegar simplesmente que os depósitos, que os recursos movimentados em suas contas bancárias pertenciam à empresa, a empresa da qual é sócio, tá no plural aqui, a empresa da qual é sócio não basta. Apenas mediante a apresentação, deixa eu colocar em vermelho aqui, não apenas mediante a apresentação de documentos que atestem de forma individualizada a origem de cada ingresso na conta bancária tributada na pessoa jurídica, é que supriria o ônus que a lei lhe estabeleceu. E, desse modo, também não vemos qualquer nulidade na decisão recorrida quanto à alegação de omissão em relação ao erro na identificação do sujeito passivo, pois, como visto na transcrição acima, mesmo não fazendo menção expressa ao artigo 150, parágrafo 1º, inciso 2 do decreto 3.000 de 99, o julgado de primeiro grau é claro ao mostrar que a recorrente é titular das contas correntes e que competia
a esta comprovar a origem dos depósitos, bem como que deveria ter apresentado documentos capazes de atestar de forma individualizada a origem de cada ingresso na conta bancária tributada na pessoa jurídica, porém não o fez. Dessa mesma forma, também não vemos como aplicar o artigo 42, parágrafo 5º da Lei 9430 de 96, pois o quadro fático aponta que a recorrente era proprietária de direito das contas correntes e sua efetiva titular, e não uma mera titular formal, como normalmente se observa nos casos de interposição de pessoas. Portanto, tem-se por afastadas as alegações de nulidade por erro na identificação do sujeito passivo. Da alegada nulidade da multa de ofício por erro no enquadramento legal. Nos termos da defesa, a multa de ofício aplicada seria nula por erro em seu enquadramento legal, uma vez que foi fundamentada no inciso 2 do artigo 44, da Lei 9430 de 96, e não no parágrafo 1º do mesmo artigo. Pois bem, vejamos o que diz o termo de verificação fiscal sob a fundamentação legal da multa. Sobre a fundamentação legal. Aí eu trago ali, diz assim o termo de verificação fiscal, da base legal da multa aplicada, e parágrafo 160 do relatório. A aplicação da multa de ofício tem regulação prevista na Lei 9430 de 96, conforme artigo 44. O inciso 2 dispositivo, transcrito a seguir, assim determina sobre a aplicação da multa de ofício. E aí traz ali o dispositivo. Acontece que até o mês em que a fiscalização foi iniciada, o inciso 2 do artigo 44, de fato, apresentava a redação acima, tendo sido alterada durante o curso da ação fiscal. De qualquer modo, resta claro que o enquadramento dado pela fiscalização é o mesmo do parágrafo 1º do artigo 44. Confira-se, eu trago ali a nova redação. Logo, não se observa qualquer prejuízo à defesa e, sem prejuízo, não há que se falar em nulidade. Na alegada nulidade da decisão recorrida por não apreciação do item da impugnação. Segundo a defesa, a decisão recorrida seria nula por não ter apreciado a alegação de aproveitamento de depósitos efetuados no mês anterior como origem nos meses subsequentes, nos seguintes termos. É o que diz ali a recorrente, né? Omissão da decisão atacada, aproveitamento dos rendimentos dentro do ano, para justificar as presunções nos meses subsequentes. Diz assim, a decisão de primeira instância nada dispõe a respeito dos argumentos da recorrente quanto ao presente tópico. É que, admitindo-se meramente a título de argumentação que o lançamento fosse procedente, os valores presumidos no mês anterior constituem origem para os lançamentos dos meses subsequentes. Assim sendo, nos meses subsequentes, somente seriam lançados valores desde que os depósitos desses meses posteriores suplantassem os depósitos já tributados nos meses anteriores. Nesse sentido, a jurisprudência de nosso Conselho de Contribuintes. Se não, vejamos. Ele traz ali uma jurisprudência. Pela omissão da decisão ACO, quanto ao presente tópico, padece a mesma de nulidade, o que desejar se requer. De fato, aí eu falo, de fato, compulsando a decisão recorrida, nota-se que não houve um exame específico dessa alegação. Porém, a defesa invoca um procedimento próprio do lançamento decorrente de acréscimo patrimonial a descoberto, no qual são apuradas e confrontadas todas as origens e aplicações de recursos. Contudo, no caso interno, o lançamento diz respeito a depósitos bancários de origem não comprovada, tendo o auto de infração, o relatório fiscal e a decisão recorrida tratado unicamente dessa matéria. Acrescente-se que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações apresentadas à defesa, maiormente quando já encontrou motivos suficientes para fundamentar a sua decisão. Nesse sentido, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o acórdão citado pela recorrente não advoga em seu favor, pois a parte suprimida da decisão mostra que a turma não aproveitou os depósitos efetuados no mês anterior como origem para o lançamento do mês subsequente. Confira-se. A defesa tinha trazido apenas um trecho da decisão, e eu trouxe o trecho inteiro.
Desse modo, afasta-se a alegação de nulidade da decisão recorrida. Do encerramento da fiscalização. Em que pese esse item da defesa ter sido ventilado ao final do recurso, faremos a sua análise nesse ponto do voto, haja vista a sua relação com as questões de natureza preliminar. Sustenta a defesa que o auditor fiscal não poderia ter encerrado a fiscalização antes que fosse oportunizado a recorrente apresentar todas as suas provas, com o fim de desfazer a presunção de que teria omitido rendas ao fisco. Todavia, tal alegação não merece abrigo, segundo consignado na decisão recorrida, entre o início da ação fiscal, que ocorreu em 20/6/2007, e a lavratura do auto de infração, que ocorreu em 3 de dezembro de 2007, passaram-se mais de 5 meses, tendo sido concedido a recorrente prazo suficiente para a apresentação de documentos. Portanto, após colher os elementos que entendeu serem suficientes ao lançamento, a autoridade fiscal procedeu ao encerramento da fiscalização com a devida ciência do auto de infração à recorrente, tendo ocorrido em 8/12/2007. Sendo assim, procede a defesa quanto ao encerramento da fiscalização. Quanto ao encerramento, não. Quanto à nulidade, vou colocar um vermelhinho aqui para melhorar aqui essa redação final. Não é a defesa quanto à forma como se encerrou. Eu vou deixar em vermelho aqui para melhorar aqui a redação. Da alegada omissão da decisão recorrida em relação ao item 21, em relação a 21 alegações da impugnação. Segundo a recorrente, a decisão recorrida teria se omitido em relação a 21 alegações suscitadas na impugnação, relacionadas no recurso voluntário, as quais buscariam demonstrar a utilização das contas da conta bancária da recorrente pelas pessoas jurídicas. Contudo, examinando-se essas alegações, percebe-se que a recorrente pretendeu em todas elas apenas sinalizar que as movimentações realizadas em suas contas teriam decorrido das pessoas jurídicas, porém, sem fazer a demonstração individualizada como solicitado pela fiscalização. Vide algumas dessas alegações. A título de exemplo, eu trago algumas, né? Diz assim, a alegação de item 4.1, ficou claro na impugnação que a recorrente chegou a se utilizar de contas correntes de seus funcionários para poder manter os negócios comerciais de sua empresa. No item 4.2, as contas bancárias das empresas estavam sempre negativas, reforçando a necessidade de utilização das contas das pessoas físicas para girar os negócios da empresa. Então, essas alegações eram assim, meio assim, genéricas, assim, né, meio que abstrato, tal, né, sendo assim, as razões de decidir assentadas no julgado ACO se mostram em consonância com as alegações e documentos até então apresentados. Confira-se. Diz assim a decisão recorrida. Como se pode observar, o contribuinte deve comprovar minudentemente e de forma individualizada a origem de cada um dos ingressos em suas contas bancárias. Em regra, ou o sujeito passivo demonstra a origem de cada um dos depósitos por documentos hábeis e idôneos coincidentes em data e valor, de forma individualizada, ou então se aperfeiçoa a presunção legal de omissão de rendimentos. O sujeito passivo não traz aos autos nenhum comprovante da origem dos depósitos, buscando apenas evidenciar que os depósitos correspondiam a transações comerciais de pessoas jurídicas de propriedade da família. Ainda assim, ao invés de buscar comprovar a origem de cada um dos depósitos, trazendo documentos que demonstrassem inequivocamente e não presumidamente que eles se referiam a valores percebidos decorrentes das atividades dessas empresas, como notas fiscais emitidas ou livros contábeis, apresenta apenas documentos que visam a uma presunção de que suas contas correntes eram utilizadas pelas empresas das quais o sujeito passivo e seu filho são sócios. De qualquer modo, ao abordarmos o resultado da diligência mais adiante no presente voto, trataremos da utilização da conta bancária da recorrente pelas pessoas jurídicas.
da alegada decadência. Segundo a recorrente, estariam atingidos pela decadência todos os valores cujas datas sejam anteriores a 7/12/2007, por aplicação do artigo 42, em parágrafos 1º e 4 da Lei 9430, combinado com o artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Uma vez que, em seu entendimento, e à luz desses dispositivos, seria mensal o fato gerador do imposto de renda em relação a depósitos bancários com origem não comprovada. Todavia, nos termos da súmula CARF 38, de observância obrigatória no presente julgamento, em relação a depósitos bancários de origem não comprovada, o fato gerador ocorre no dia 31 de dezembro de cada ano. Aí eu transcrevo ali o enunciado da súmula. Desse modo, afasta-se a defesa quanto à alegada decadência. Dos depósitos bancários de origem não comprovada e do resultado da diligência. Em seu recurso, alega a recorrente não ter ocorrido omissão de rendimentos, mas apenas a utilização das suas contas bancárias pelas empresas Bayer 18 Quilates Limitada e de sua propriedade e da empresa Relojoaria Bayer Limitada de propriedade de seu filho. Pois bem, diante dessa alegação e dos elementos probatórios carreados aos autos, o julgamento iniciado em 8/8/19 foi convertido em diligência para que a fiscalização examinasse tal alegação frente aos documentos apresentados. Em resposta à diligência, a fiscalização emitiu o relatório de folhas tais, acompanhado de duas planilhas, anexo 1 e anexo 2, folhas tais. Na planilha do anexo 1, após um trabalho hercúleo, eu fiz questão de grifar aqui, trabalho hercúleo, porque a fiscalização aqui, viu, doutor, ela teve um trabalho violento aqui de examinar aquela montanha de documentos, cotejar aqueles documentos todos com os depósitos, né? E aí ela chegou nessa conclusão aqui. Então eu grifei, após um trabalho hercúleo, no qual foram examinados os documentos acostados aos autos, entre parênteses, cópias de cheques, extratos e explicações, a fiscalização relacionou os depósitos considerados, entre aspas, absolutamente plausíveis de serem oriundos das referidas empresas, os quais totalizam R$314.633. Vide o seguinte excerto da planilha. Aí é uma planilha maior, trouxe só um trecho da planilha para vocês verem como que é mencionado, né? Então, eles colocam ali o banco, colocam a data, colocam o histórico, se é depósito, né? Depósito de dinheiro, depósito de cheque, o valor, né? E a origem, né? Se é da Bayer 18 Quilates, se é da Relojaria Bayer, se é da Elaine Mauel, né? Ou se é dessa RFG. Tá. Cabe trazer à baila ainda o seguinte esclarecimento da fiscalização sobre os depósitos referentes a Elaine e RFG, consultoria. Diz assim a fiscalização: mister esclarecer também que as explicações constantes da impugnação e do recurso voluntário, em conjunto com o cotejo dos extratos bancários, mostrou ser plausível que os créditos provenientes de Elaine Mal e da RFG, consultoria, sejam considerados como, de fato, provenientes das empresas Bayer 18 Quilates e ou Relojoaria Bayer. Tá? Então, a fiscalização considerou esses depósitos da Elaine e da RFG também como provavelmente das pessoas jurídicas. Na planilha do anexo 2, por sua vez, a fiscalização relacionou todos os depósitos abarcados pelo lançamento fiscal, sendo informado na 8ª coluna dessa planilha os motivos pelos quais os valores constantes da planilha do anexo 1 foram reconhecidos como oriundos das empresas Bayer, 18 Quilates Limitada e Relojoaria Bayer Limitada, e informado em relação aos demais valores que os elementos trazidos aos autos não permitiram indicar a plausibilidade desses créditos terem tido sua origem nessas empresas. Vejamos o seguinte excerto da planilha. Daí também trago ali uma planilha, aí vocês podem ver, tem uma última coluna,
que explica em relação a cada depósito por que foi aceito, por que não foi aceito. Desse modo, devem ser excluídos da base de cálculo do lançamento os créditos de depósito relacionados na planilha 1, os quais totalizam 314.633. Quanto aos demais valores, entre parênteses, depósitos, por falta de demonstração da origem capaz de afastar a exação, mantemos o lançamento. Isso é destacar ainda que na manifestação apresentada em face do resultado da diligência, nenhuma demonstração em relação à origem dos depósitos não reconhecidos pela fiscalização, como oriundos das empresas, chegou a ser ventilada, tendo a defesa se limitado basicamente a repetir as alegações da impugnação e do recurso voluntário. Da representação fiscal para fins penais. Pelas razões expostas em seu recurso, requer a recorrente que seja declarada nula a representação fiscal para fins penais que segue no processo número tal. Todavia, este Conselho não possui competência para se pronunciar sobre representação fiscal para fins penais, sendo essa a inteligência da súmula CARF 28. Aí eu cito ali a súmula CARF. Da multa qualificada. Alega a recorrente a nulidade da multa qualificada, uma vez que, em seu entendimento, o auditor não teria comprovado a prática de sonegação ou de evidente intuito de fraude. Contudo, o quadro fático não aponta para uma simples omissão de rendimentos, mas sim para uma omissão voltada a ocultar da fiscalização uma quantidade bastante expressiva de rendimentos, tendo sido, nessa linha, o termo de verificação fiscal. Diz assim o termo de verificação fiscal. Numa análise objetiva dos fatos aqui apurados, frente aos dispositivos legais em comento, não há como não deixar de enquadrar a omissão de recursos movimentados em conta bancária na definição de sonegação contida no artigo 71 da Lei 4502 de 64, já transcrito. A sonegação, conforme citado artigo, apresenta as seguintes exigências. Aí tem as exigências ali. E o que denota a intenção de sonegar, previsto no artigo 71, é a desproporção entre o valor declarado ao fisco e o movimentado em sua conta bancária. Essa desproporção afasta a possibilidade de mero equívoco, de um esquecimento ou de uma falta de controle. A contribuinte, na tentativa de justificar a origem dos depósitos, alegou circunstâncias que não comprovou, conforme amplamente descrito nos parágrafos acima. A consideração dos créditos bancários como receita omitida é, portanto, imposição legal. A decisão recorrida também comunga desse entendimento da seguinte forma: muito embora se insurja o contribuinte contra a penalidade em sua forma qualificada, observo que existem elementos suficientes para a sua caracterização. A majoração prevista no inciso 2 do artigo 44 da Lei 9430 de 96 exige a presença de conduta fraudulenta, aferível em face da legislação tributária, no curso de sua vida cotidiana. Nesses termos, nos autos está devidamente evidenciado que o sujeito passivo omitiu rendimentos da tributação, não tendo sido capaz de justificar um montante significativo de ingressos em suas contas bancárias ao longo do ano de 2002, qual seja R$ 1.111.209,47. Esse valor, quando comparado com os rendimentos declarados pelo sujeito passivo, totalizados em R$ 62.357, e com a ausência de comprovação da origem de praticamente todos os depósitos, configura um quadro onde o dolo pode perfeitamente ser consubstanciado. Diante desse elevado volume de depósitos cuja origem não foi justificada, não há como considerar involuntária a conduta do contribuinte, mas sim como uma consequência direta da intenção deliberada de omitir receitas, o que torna perfeitamente aplicável, sim, a multa qualificada prevista no inciso 2 do artigo 44 da Lei 9430 de 96. E aí eu digo, e mesmo sendo subtraído do montante de R$ 1.111.219,47, os R$ 314.636 reconhecidos pela fiscalização na planilha do anexo 2, que acompanha o relatório de diligência, ainda assim
teremos uma omissão de R$ 796.586,47, que corresponde a quase 13 vezes o montante de rendimentos declarados de R$ 62 mil. Portanto, não vemos retoques a serem feitos quanto à multa qualificada, né? Conclusão, isso posto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, excluindo da base de cálculo do lançamento o montante de R$ 314.633, conforme apontado pela fiscalização e demonstrado na planilha de folhas tais. É como eu voto. Esse é o meu voto. Colegas, alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo? Esse processo, ele não saiu com vista ainda, se eu não me engano, tá? Ele não saiu com vista. Ele teve só, pelo menos não está no registro aqui, vista. Não sei se é o caso de alguém pedir vista. Mas se sentirem confortáveis em votar, já tiverem condições. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Não? Eu vou iniciar, então, a coleta dos votos. Luiz, como você vota? Acompanho o relator. Relator. Gregório, como você vota? Eu vou divergir, presidente, para, além de afastar esse montante aí que você, como relator, já reconheceu, eu vou afastar também a qualificação da multa. Eu acho que aqui é o caso de aplicar a súmula CARF número 14, segundo a qual a simples apuração de omissão de receita e de rendimentos por si só não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo. Esse é certo, até que você trouxe aí da decisão de primeira instância nos seguintes termos, né? A majoração prevista no inciso 2 do artigo 44 da Lei 9.430, de 96, exige a presença de conduta fraudulenta aferível em face da legislação tributária no curso de sua vida cotidiana. Nestes termos, nos autos está devidamente evidenciado, que o sujeito passivo omitiu rendimentos da tributação, não tendo sido capaz de justificar um montante significativo de ingressos em suas contas. Veja, o núcleo aqui para a aplicação da qualificação da multa, segundo o entendimento da decisão de primeira instância, é porque o sujeito omitiu rendimentos da tributação, não tendo sido capaz de justificar um montante significativo de ingressos em suas contas. Mas isso, nos termos da súmula por si só, não justifica a qualificação da multa. Foi feita a diligência, constatou-se que uma boa parte dos rendimentos aqui tidos como omissos conseguiu se comprovar. O relatório de diligência é um bom relatório, inclusive. Eu tenho até um processo que já converti em diligência uma vez, que voltou, que eu vou converter novamente em diligência. Gostaria muito que quem fizesse a diligência desse meu processo foi o mesmo auditor que fez esse caso aí. O relatório ele foi direto no ponto que foi solicitado, mas, dada a fase processual, acho que se fosse feita uma investigação mais aprofundada, mais detalhada, inclusive abordando outros pontos que talvez não tenham sido objeto da primeira diligência, inclusive poderia constatar-se a comprovação da origem de outros depósitos, mas acho que aqui não é mais o caso, e por essas razões não vou divergir para afastar a qualificação da multa. Tá certo. Márcio, como você vota? Eu acompanho o relator. Relator. Renata, como você vota? Eu acompanho a divergência. Divergência. Rafael, como você vota? Eu acompanho a divergência, presidente. Divergência. Francisco, como você vota? Acompanho o relator. E Ana, como você vota? Eu acompanho a divergência. Tá. Então, a decisão da turma, doutor, vai ser, então, afastar da base de cálculo do lançamento aqueles valores que eu já reconheci no meu voto, que são os R$ 314 mil, vai ser afastado, e vai ser afastada também a qualificadora da multa, a qualificação da multa, né? Vai ser mantida a multa de 75%, né? Deixa eu redigir aqui. Vou redigir a dispositiva aqui já.
Benito, o microfone. Desculpa, obrigado. Tem que estar sempre atento com essa história do microfone. Doutora, redigi o seguinte dispositivo para decisão. Gregório, eu posso designar você para fazer o voto vencedor em relação à multa qualificada? Você foi eloquente aí na sua apresentação, é só trazer para o voto. Ficou assim, colegas. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento o montante de R$ 314.633, conforme apurado pela fiscalização e demonstrado na planilha de folhas 971 a 974, e, por determinação do artigo 19e da lei tal, da lei 10.522 de 2002, em face do empate no julgamento, que teve empate, né? Afastar a qualificadora da multa de ofício aplicada, mantendo o seu valor no patamar ordinário de 75%. Vencidos os conselheiros daí, Luiz, Francisco, Márcio e Dene, que mantiveram a multa qualificada. Designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Gregório. Ok? Ok, colegas? É isso, né? Ok, né? Então, tá. Então, ficou isso, doutor. Tá bom? Então, afastada a multa qualificada e aqueles 314 mil reais da base de cálculo do lançamento. Tá bom? Senhor presidente, se me permite só uma consideração. Nós conhecemos a autoridade fiscal responsável pelo lançamento e que foi a mesma autoridade que fez o relatório de diligência. Ele é muito competente. Sim. É um trabalho... Eu dei uma olhada no relatório dele, com bastante atenção, ele foi muito caprichoso, ele teve um trabalho muito árduo mesmo para fazer esse cotejamento aqui, ele está de parabéns, realmente está de parabéns, e por conta do relatório dele, eu realmente me vi convencido a realmente afastar do lançamento essa quantidade expressiva, né, 314 mil reais. Esse trabalho hercúleo, como o senhor falou, de fato a gente constata no trabalho dele, mas também gostaria de citar que nas folhas 23 a 53, lógico que o julgamento está feito, né? Mas só para mencionar, nas folhas 23 a 53 de recurso, a gente demonstra ali o trabalho hercúleo da defesa também, para fazer essa prova dos 28%, sabe? Também foi uma coisa monstruosa. Tá certo, então. Okay. Então tá bom, senhor. Então, muito obrigado. Tá jóia, então. Um bom dia para o senhor, tudo de bom. E até uma próxima sustentação oral. Tá certo. Bom final de semana a todos. Igualmente, senhor. Obrigado. Dene, o que você acha da gente fazer o intervalo logo? Nosso intervalo? Que horas são? 10h40. Querem fazer um intervalo já? E daí a gente dá sequência, pode ser? Então, vamos fazer um intervalo, né, de 15 minutos a partir de agora. Viu, Gregório? Intervalo de 15 minutos, a Ana está sugerindo. Pode ser? Patrícia, pode parar a gravação, então. Rafael e Francisco também. Gravação encerrada, presidente.